Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos mostrando as melhores lutas do personagem Naruto no clássico. E antes de começar, deixe seu like e escreva aí nos comentários quais foram as lutas preferidas de vocês. E em breve faremos uma segunda parte com as melhores do Shippuden também. Então se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. E não tem como esquecer a primeira missão do time 7. Foram os primeiros momentos emocionantes e nos mostrou um pouco do trabalho em equipe do time para libertar o Kakashi do Jutsu Prisão de Água dos Zabuza. Em seguida, Naruto e Sasuke foram postos à prova contra um inimigo poderoso, o Haku, ninja que andava com Zabuza. Suas habilidades eram muito fortes e seu jutsu espelhos de cristais deu muito trabalho para ser derrotado. Esgotadas as alternativas e com Sasuke muito ferido, o chakra da raposa respondeu ao ódio de Naruto e foi a primeira vez que foi mostrado no anime. Vimos a força que ele concedia ao Naruto, que conseguiu repelir todos os ataques de agulha do Haku, regenerar seus ferimentos e ainda quebrar os cristais para desfazer o jutsu. E apesar de essa ter sido uma luta curta, tinha toda uma carga dramática envolvida. A aldeia da Folha estava sem Hokage no momento e Tsunade havia prometido a Jiraiya que se Naruto aprendesse o Rasengan em uma semana, ela aceitaria ser a nova Hokage. Os melhores momentos da luta foram Naruto parando um soco de Kabuto com a sua cabeça para proteger Tsunade e quando ele parou um ataque de kunai do Kabuto com a própria mão. Assim pôde manter Kabuto imóvel e usar o jutsu que estava aprendendo, o Rasengan. Essa luta aparece nesse ranking pelo fato de ter sido o primeiro Rasengan usado por ele e Kabuto ser a sua primeira vítima. Esse jutsu que virou marca registrada durante todo o anime e criou um laço discípulo-mestre, pois havia sido criado pelo quarto Hokage, o Minato, passado a Jiraiya e de Jiraiya para o Naruto. Esse encontro aconteceu durante as batalhas do Exame Chunin. Ela não apenas mostrou o crescimento e potencial de Naruto para o público, como também ele dando uma lição em um ninja considerado gênio por todos, mas que era um arrogante por conta de suas boas habilidades. Foi uma das lutas mais complicadas para Naruto, porque Neji, além de possuir o Byakugan, tinha um ótimo taijutsu e uma leitura de luta incrível. Mas a força de vontade de Naruto era insuperável. Seu desejo de vitória e de ser reconhecido por todos fez com que ele superasse esse desafio. Com a ajuda do chakra da raposa de 9 caudas, ele foi capaz de igualar Neji em força e velocidade. E por fim, ainda pegou Neji desprevenido em uma armadilha para ser o vencedor e cumprir a promessa que havia feito a Hinata.
Foi um encontro épico de duas bestas com cauda, e que trouxe à tona todo o sofrimento passado pelos dois Jinchuriki durante a sua infância, por terem sido os portadores de tal poder. A fim de proteger seus amigos e sua aldeia, Naruto colocou em prática tudo que tinha aprendido com o treinamento com Jiraiya. Invocou um sapo gigante com o jutsu de transformação. Ele transformou na raposa de 9 caudas. E finalmente conseguiu terminar tudo com uma cabeçada no Gaara. Mas a maior vitória aqui não foi apenas ter salvado a vida de seus amigos ou a vila, e sim ter salvado o Gaara de sua escuridão e solidão, e mostrá-lo, através de sua experiência de vida, que havia um caminho possível de se trilhar com a ajuda de seus companheiros. E finalmente, chegamos ao momento mais aguardado. Foi nesse combate que Naruto mostrou todo o seu desenvolvimento aprendido ao longo de todos os episódios, mostrando ser um bom ninja no combate corpo a corpo, na intuição e sagacidade para lutar, além de dar várias utilidades ao Jutsu Clones da Sombra, adicionando combinações imprevisíveis. Ainda vimos um pouco da extensão do seu poder quando o chakra vermelho da raposa começa a sair do controle. Essa imensa quantidade de chakra lhe dá força e velocidade absurdas, além de capacidade de regeneração e cura de seus ferimentos. Apesar de toda essa demonstração, Sasuke, com a marca amaldiçoada de Orochimaru e tendo desenvolvido bastante o uso do Sharingan, conseguiu superar Naruto, ficando consciente e fugindo depois do choque do golpe final de ambos.
Nessa luta, o Naruto saiu derrotado não só fisicamente, mas também emocionalmente, por ter sido incapaz de cumprir sua promessa de que levaria o Sasuke de volta à Aldeia da Folha e que o salvaria da escuridão, mas sem sombra de dúvidas foi a melhor luta do clássico.